entramos na escola, notamos que existe um professor para cada disciplina. Um ensina matemática, outro português, geografia. Nunca encontraremos um professor que explique todas elas ao mesmo tempo, porque, simplesmente, é muito conhecimento para ser dominado por apenas uma pessoa. Por incrível que possa parecer, assim também são as religiões. Cada religião tem a sua história, como surgiu nesse mundo. Umas nascerão no Oriente, trazendo consigo o conhecimento desenvolvido por milhares de anos por seus sacerdotes e a sabedoria profunda do ocultismo. Vão nos explicar como desenvolver a mente em nosso benefício e como utilizar as energias do universo, a nossa já conhecida caixa, como instrumento poderoso para transformar nossas vidas, nos trazendo bem-estar. E talvez nos ensine qualidades muito importantes, a devoção e a disciplina em tudo que fazem, nos permitindo elevar a planos muito maiores, em direção ao nosso Criador. Com o africanismo, tanto de origem banto quanto iorubá, compreenderemos o mundo à nossa volta, esse mundo de energias, e como a espiritualidade lida com ele, através do conhecimento dos orixás e vuduns. Aprenderemos o uso das oferendas, esse mecanismo tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, cuja química dos materiais empregados nos permitirá trazer saúde, harmonização, nos ligando ao sagrado. Aprenderemos também a nos conhecer melhor, quando entendemos o que podemos ou não fazer, até como nos alimentar corretamente, sem entrar em conflito com essas energias e, por isso, acabando por trazer a doença ou a desarmonia à nossa volta. E através do mediunismo mais profundo, mergulhar em nossa ancestralidade, as nossas raízes culturais mais remotas, em direção ao nosso orixá. Com o catolicismo ou nos cultos evangélicos, vamos ser apresentados a grandes exemplos da humanidade, aqueles que chamamos santos ou profetas, que trouxeram grandes lições, grandes revelações mediúnicas e também quando procuraram estudar os intrincados caminhos da alma humana em busca de Deus. Vamos falar de ética, de humildade, de moral dentro da religiosidade, da presença ímpar do Evangelho de Jesus, que é, sem dúvida, o maior médium que esse mundo já conheceu. E, finalmente, chegaremos ao Espiritismo, doutrina codificada por Allan Kardec, que já entrando em tempos modernos soube unir a religião com a ciência, coisas que pareciam inconciliáveis até então, depois de séculos de perseguições. A mediunidade, que era considerada bruxaria ou superstição, passou a ser estudada com seriedade, atraindo cientistas e pesquisadores que há décadas estão chegando a preciosas conclusões de que o espiritual é uma realidade e que o mediunismo é uma qualidade inerente no ser humano, existindo até mesmo nos animais. E a Umbanda, essa grande vertente universalista, reunindo tantas religiões diferentes em si. Afinal, o que fecha e o que não fecha conosco? Há algumas religiões que não deveríamos escutar? O que devemos banir de uma vez por todas de nossos argumentos? Muitos culpam religiões ou doutrinas pelo comportamento de alguns. De fato, em sua história, a Umbanda teve tristes relatos de perseguição e intolerância. Mas não deveríamos generalizar, porque um dia conhecemos maus religiosos, maus seguidores que não souberam levar adiante os melhores princípios de sua fé. Seria o mesmo que culpar Jesus pelos erros que tantos
por séculos, fizeram em seu nome contra religiões, povos e pessoas. Isso seria um grande erro. É indiscutível que haja muitos indivíduos fugindo da ética, do bom convívio social, do respeito às leis, mais interessados em adquirir dinheiro do que se aproximar de Deus. Encontraremos esses comportamentos em todas as religiões e doutrinas, desde que o mundo é mundo. Mas seria um grande erro da Umbanda passar a condenar a todos, não escutando o que as outras religiões falam, porque um dia fomos perseguidos, porque fomos condenados, porque alguns, escondidos debaixo de alguma bandeira religiosa, avançaram contra nós. Todo argumento que venha a somar conosco será bem-vindo. Há religiões e doutrinas mergulhadas em compreender como a mediunidade pode ser explicada pela ciência, como a espiritualidade se desdobra, como o Evangelho do Cristo merece ser lido e interpretado, como poderemos alcançar mais rapidamente nossa evolução, deixando para trás a dor e o sofrimento. Cada religião será como um professor de uma disciplina especializado naquilo que vai trazer após anos de estudo. Cabe à Umbanda ter humildade para escutar a todos, percebendo o que poderá somar para uma melhor compreensão daquilo que fazemos em nossos terreiros, sem jamais ferir nossa tradição e os nossos melhores princípios. Aliás, como já disseram, é conversando que a gente se entende. A Umbanda, filha de todas as raças, está aí, convidando a um bom diálogo, chamando a todas as doutrinas e religiões que nos conheçam mais e, com isso, encerrem o preconceito. Afinal, não será com falta de amor que nosso planeta vai evoluir. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo feito com muito carinho, com muita pesquisa e muito conteúdo feito unicamente para você. Semana que vem, nos aguarde. Obrigada e nos siga.